Monômios, exemplos, menos 2xy, 4a2b3z. Eu tenho aqui esse primeiro monômio, menos 2xy, e eu vou trabalhar ele da seguinte maneira. Ó. Ele tem um coeficiente e ele tem uma parte literal. Parte literal. Coeficiente é o número que aparece na frente do monômio. O coeficiente é o menos 2. Tirando esse menos 2, sobra xy, parte literal. Parte literal são as letras. Nesse aqui, quem é o coeficiente e quem é a parte literal? Eu vou abreviar para PL, parte literal. Coeficiente é o número que está na frente dele. Ó. Tem um 4 aqui na frente, não tem sinal, coloca o sinal de mais. Coeficiente, então, é mais 4. E a parte literal? A elevado a 2, B elevado a 3, Z. Então, é assim que se determina coeficiente e parte literal de um monômio. Coeficiente é o número real que está na frente dele e parte literal é o conjunto de letras. E isso constitui um monômio. Agora vamos determinar o grau dos monômios. Para fazer o grau do monômio, você tem que olhar para a parte literal, para as letras, e somar os expoentes das letras. Por exemplo, ó, no primeiro monômio que está aqui, menos 2xy, o x está sem expoente. Você coloca expoente 1. O y está sem expoente. Você coloca expoente 1. Para fazer o grau, soma esses expoentes. 1 mais 1 igual a 2. Então, esse monômio é do segundo grau. Vamos para o outro exemplo. 4a elevado a 2, b elevado a 3z. O a está com o expoente 2, o b com o expoente 3 e o z está sem expoente nenhum. Eu coloco 1 no z. Agora eu vou somar esses expoentes. 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Então, esse monômio é do sexto grau. Ou seja, para fazer o grau de um monômio, somamos os expoentes da parte literal. Agora, vamos fazer uma outra abordagem. Vamos classificar esses polinômios que estão aqui quanto à quantidade de termos. E a técnica é a seguinte. Quando não tem sinal, na frente do primeiro termo, você coloca o sinal de mais. Então aqui ó, não tem sinal nenhum, sinal de mais. No segundo exemplo, menos 2x mais 3 já começa com sinal de menos. Então eu não boto sinal de mais. Aqui no 5a ao quadrado, não tem sinal, coloco o sinal de mais. E aqui no mais 3m menos 5n mais 4z menos 2, já tem o sinal na frente que é o mais. Agora o macete é o seguinte, você tem que cortar aonde você encontrar um sinal de mais ou de menos. Encontrou mais ou menos, dá um corte. Porém, pula o primeiro sinal. O primeiro sinal você não corta. Então aqui no primeiro polinômio, tem o mais vermelho aqui que eu não vou cortar, porque o primeiro sinal de mais eu corto. Tem outro mais aqui, eu corto. Tem outro mais aqui, eu corto. Vamos para o segundo. Pula o primeiro sinal de menos, corta aqui nesse mais. No último, no terceiro, mais 5a ao quadrado. Tem um sinal de mais aqui na frente somente. Como o primeiro eu tenho que pular, não corta esse. Vamos para o último. No último, mais 3m, menos 5n, mais 4z, menos 2, começa com mais. Esse primeiro mais eu não corto, eu pulo. Esse menos eu corto, esse mais eu corto, esse menos eu corto. Agora eu vou voltar e ver quantas partes eu tenho. Como eu dei 2 cortes, eu tenho uma parte aqui, 2 partes, 3 partes.
eu tenho 3 termos, porque eu dividi em 3 partes. Então, isso é um trinômio. No segundo, eu dei um corte. Então, eu dividi em 2 partes. Eu tenho 2 termos. Se eu tenho 2 termos, é um binômio. No terceiro, eu não dei corte nenhum. Então, eu só tenho uma parte, um termo. Um termo monômio. E no quarto, 1, 2, 3, 4 partes. Quando forem 4 partes, 4 termos ou mais, o nome é polinômio. Repetindo, coloca o sinal de mais na primeira casa, se tiver vazio. Se não tiver vazio, se já tiver um sinal lá, como tem esse menos aqui, ó, aqui já começou com menos, então você não bota sinal nenhum. Pula o primeiro sinal e corta o mais ou menos a partir do segundo. Você vai ter a quantidade de termos. Se tiver um termo, monômio, 2 termos, binômio, 3 termos, trinômio, 4 termos ou mais, polinômio. Termos semelhantes. 2 monômios são semelhantes quando têm a mesma parte literal. Vamos ver o primeiro exemplo. Menos 4x e mais 5x. A parte literal dos 2 monômios é x, é a mesma parte literal. Então, esses 2 monômios são termos semelhantes. Vamos para o segundo exemplo. Mais 3 meios, x elevado a 2y. E menos x elevado a 2y. Vamos olhar as partes literais. No primeiro, x está elevado a 2 e depois vem y. No segundo, x elevado a 2 e depois vem y. Mesma parte literal, porque são as mesmas letras com os mesmos expoentes. Então, esses 2 são termos semelhantes. Vamos para o terceiro exemplo. Menos 16x e menos 16y. A parte literal aqui é x, aqui é y. Diferentes. Então, não são termos semelhantes. E aqui no último exemplo, a parte literal, x ao quadrado y, o x está elevado a 2. E aqui, o x está elevado a 1, o expoente 2 está no y. Então está diferente, são as mesmas letras, mas os expoentes estão diferentes. Então, não são termos semelhantes. Ou seja, 2 monômios só são semelhantes quando têm a mesma parte literal.